Hoje nós viemos conversar sobre um tema muito específico, a doutrina do coração. O que é a doutrina do coração? Nós vamos perceber que se trata de um tema muito mais técnico do que aparenta. Na verdade, a doutrina do coração tem a ver com a maneira pela qual nós evoluímos. Nós vamos ver que basicamente existem 4 maneiras que se pode evoluir. E essas maneiras de evoluir são chamadas sendas ou caminhos. Existe a senda normal, a senda aberta, a senda do coração e a senda dos dukpas. A doutrina do coração é exatamente essa senda do coração. Nós vamos ver exatamente o que é isso. Na verdade, tem muito a ver com a motivação. Por que nós fazemos as coisas? A maneira com que nós evoluímos pode ser uma maneira normal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, aos trancos e barrancos e aprendendo com a vida. Simplesmente repetindo as mesmas histórias 1000 vezes e simplesmente aprendendo sem nenhum exercício especial. A maioria da humanidade evolui através desse caminho, a senda normal. Mas se pode evoluir usando da inteligência, usando do raciocínio, percebendo que há leis na natureza, percebendo que se a gente bota a mão na tomada, a gente leva um choque, se a gente bota a mão no fogo, a gente se queima, e usando isso para falar caricaturescamente, mas nós, através do uso da inteligência, nós podemos acelerar o nosso desenvolvimento espiritual. E isso se configura a senda aberta. Na senda aberta, a partir do uso inteligente do processo evolutivo, através de tentar conhecer as leis da natureza, nós podemos evoluir para o nosso próprio bem-estar ou nós podemos evoluir para o bem-estar de todos os seres. Então, o que diferencia a senda aberta da senda do coração é que na senda aberta nós estamos prioritariamente preocupados conosco mesmo. E na senda do coração nós estamos prioritariamente preocupados com todos os seres. E a 4ª senda, ela não é propriamente um caminho, mas ela é um desvio. Ela é um efeito colateral negativo. Ela é uma casca de banana que acontece principalmente em relação à senda do coração. A 4ª senda, chamada senda dos dukpas, é o caminho da magia negra. Que nós não vamos falar muito nele, mas é preciso saber que ele existe, que há riscos da gente utilizar mal as energias espirituais. Uma vez, num curso de budismo tibetano, eu ouvi o Lama dar um exemplo muito simples, que nunca mais eu esqueci. E ele disse assim: quando nós procuramos a vida espiritual, nós geralmente queremos resolver o nosso problema. Nós estamos preocupados conosco mesmo. À medida em que nos aprofundamos, vamos perceber que as pessoas ao nosso lado têm problemas parecidos com os nossos e que as soluções que nós encontramos, elas servem não só para nós, elas servem para as pessoas ao nosso lado também. Então, nós passamos a querer compartilhar o resultado das nossas pesquisas,
os resultados das nossas investigações, as nossas conclusões, mas ainda estamos prioritariamente preocupados conosco mesmo. Num terceiro momento, quando a nossa visão se aprofunda e também quando nós começamos a resolver alguns dos problemas que estão pegando mais, nós começamos a perceber que os problemas ao nosso lado são muito maiores do que o nosso. Existe um sofrimento ao nosso redor incomensurável. Não precisamos nem olhar para as favelas, nem para a Etiópia. Existe um sofrimento muito grande ao nosso lado. Aí nós vamos perceber que nós não sabemos como ajudar. Nós não sabemos como melhorar a condição de todos os seres. Então, nós passamos a querer nos desenvolver para poder ajudar melhor a todos os seres. Desse jeito, a gente chega ao terceiro nível de motivação. Esse terceiro nível de motivação é o que caracteriza a senda do coração. Mas nós temos que ver também que é preciso que isso não seja só o resultado de meras palavras. É preciso que esse desejo de ajudar a todos os seres nasça dentro do nosso coração. Como disse o Lama, ninguém começa a vida espiritual querendo ajudar a todos os seres. Nós começamos querendo ajudar nós mesmos. É um processo de aprofundamento que nos vai levar a perceber que o sofrimento à nossa volta é bem maior do que o nosso. Nesse sentido, todo esse trabalho da senda do coração, ele é um trabalho de sensibilização, é um trabalho de fazer com que essa motivação nasça dentro do nosso coração. A principal obra que eu conheço, a principal obra que eu me aprofundei, que trata detalhadamente desse assunto, é um livro de Blavatsky chamado A Voz do Silêncio. O aforismo número 144, para mim, é a chave básica desse divisor de águas que pode levar à senda do coração. O aforismo 144 diz o seguinte: viver para beneficiar a humanidade é o primeiro passo. Praticar as gloriosas paramitas é o segundo. Na verdade, nós vamos ver que a senda do coração, a doutrina do coração, só começa quando o primeiro passo foi dado, quando nós vivemos para beneficiar a humanidade. E a senda do coração vai ser o desenvolvimento das gloriosas paramitas, a prática das gloriosas virtudes. Quais são essas paramitas? Elas são 6. Dana, Shila, Kshanti, Virya, Dhyana e Prajna. Nós vamos ver que se trata da perfeita generosidade, o perfeito equilíbrio, a perfeita paciência e tolerância, o perfeito esforço e energia, completo controle da mente e a sabedoria também completa. A sabedoria que vê as coisas como elas são, sem distorções. Mas, para nós chegarmos a esse ponto, há um caminho a ser trilhado. Nós não chegamos à perfeição dessas qualidades, senão através de um laborioso trabalhar da nossa pedra bruta. A Voz do Silêncio tem alguns aforismos que são chaves. Ela começa dizendo assim:
Essas instruções são para aqueles que ignoram os perigos dos seeds inferiores. Basicamente, isso quer dizer, nós, como aprendizes de feiticeiros, podemos fazer muito dano. Há muitos perigos nesse caminho. Então, a voz do silêncio vem para nos esclarecer, para nos mapear a área, de forma que nós possamos, através do uso da inteligência e através da sensibilidade, evitar esses perigos. Ela diz: quem quiser ouvir a voz de nada, o som insonoro, e compreendê-la, tem que aprender a natureza de Dharana. Vocês notem, não é só essa voz de nada, o som insonoro, é a própria voz do silêncio. Não é só ouvi-lo, é ouvi-lo e compreendê-lo. Porque muitas vezes nós temos percepções místicas, mas nem sempre entendemos, nem sempre realmente sabemos aplicar essas intuições na nossa vida prática, sabemos fazer da nossa vida realmente um caminho de aprendizado, um caminho de paz para nós e para as pessoas à nossa volta. Muitas vezes nós nos atrapalhamos nas pernas, nós não compreendemos bem. Basicamente, esse é o quadro. A voz do silêncio vem para nos ensinar como é que nós podemos chegar a viver para beneficiar a todos os seres. E nos adverte que há perigos e que nós precisamos da natureza de Dharana. Dharana quer dizer concentração mental, quer dizer controle da mente. É dizer o uso devido da mente e não simplesmente a dispersão mental que atira para todo lado. A voz do silêncio é composto de 3 capítulos. O primeiro capítulo é chamado de Fragmento 1, embora eu o chame de Senda Probacionária. O segundo capítulo é chamado de As Duas Sendas. E o terceiro capítulo são os 7 portais. O primeiro capítulo, essa senda probacionária, ela marca a transição entre a vida profana e a vida espiritual. O segundo, As Duas Sendas, marca a transição entre a vida espiritual vivida egoisticamente e a vida espiritual vivida para o bem de todos os seres. Por isso, as duas sendas. Você tem que escolher se você vai pela senda aberta ou se você vai pela senda do coração. E ela mostra detalhadamente as vantagens e as desvantagens de ambas as sendas, inclusive os perigos, os méritos, e vai nos mostrando, especialmente através de um processo de sensibilização, o quanto a gratificação pessoal apenas é pouco. O quanto se precisa de nós para que nós sejamos agentes de transformação no mundo, para um mundo melhor. Bem, marcadas essas duas sendas, a senda aberta e a senda do coração, o terceiro capítulo, que se chama Os 7 Portais, ele trata unicamente da senda do coração. Então a gente percebe que no segundo capítulo, a senda aberta foi apresentada para fazer um contraponto com a senda do coração. Mas o interesse do livro é efetivamente sobre a senda do coração.
Tanto que os 7 portais dizem respeito unicamente à senda do coração e às paramitas, conforme nós colocamos anteriormente. Então, de uma maneira assim, bem genérica, esse é o quadro. Agora eu vou apresentar para vocês algumas ideias contidas na Voz do Silêncio para vocês perceberem esse processo de sensibilização que nos leva a perceber que o bem-estar de todos os seres é mais importante do que o nosso próprio bem-estar. E que o nosso próprio bem-estar, ele está incluído no bem-estar de todos os seres. Nós não podemos ajudar aos outros sem sermos beneficiados pessoalmente com isso. No primeiro capítulo, a senda probacionária, ela nos mostra que há 3 etapas. E ela fala: 3 salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim das labutas. 3 salas, ó vencedor de Mara, te levarão através de 3 estados ao 4º, e daí aos 7 mundos, os mundos do repouso eterno. Nós vamos ver que essas 3 salas são chamadas de sala das tristezas, sala do aprendizado ou das provações e sala da sabedoria. Nós vamos ver que trata-se de superar algumas limitações mais grosseiras da primeira sala, algumas limitações mais sutis da segunda sala, até que nós cheguemos à terceira sala, que é a sala da sabedoria, que vai nos levar a um caminho que leva ao descanso eterno, ao eterno repouso. E ela descreve: essa terra, ó discípulo, é a sala das tristezas, na qual, ao longo da senda de terríveis provações, estão colocadas armadilhas para apanhar teu ego pela ilusão chamada de grande heresia. A sala das tristezas é a sala do aprisionamento, principalmente material. A grande heresia é a crença de que nós somos separados dos demais, que nós podemos beneficiar a nós próprios prejudicando aos demais. Nós precisamos superar algumas limitações de forma a romper com essa grande heresia, com a separatividade em relação aos demais. Ela nos coloca: se queres atravessar seguro a primeira sala, não tomes os fogos da luxúria que ali ardem pela luz do sol da vida. Ou seja, são os apegos materiais que estão aqui configurados, sintetizados na luxúria, as limitações que nos prendem à primeira sala. O nome da segunda sala é Sala da Instrução. Nela tua alma achará as flores da vida, mas debaixo de cada flor está uma serpente enrolada. Os desafios da segunda sala têm a ver com as ilusões, têm a ver com vaidades. A primeira sala, nós temos que superar os rugidos dos elefantes. Na segunda, nós temos que superar os pirilampos de ouro, os castelos, as princesas e príncipes encantados que nós construímos na nossa fantasia. Não só esses, mas no reino da ilusão e da vaidade, nós podemos construir muita coisa. Então, são esses desafios que nós temos que superar para atravessar a segunda sala. Se queres atravessar seguro a segunda sala,
não te detenhas a aspirar o aroma de suas narcóticas flores. Se queres livrar-te das teias kármicas, não procure teu guru nessas regiões maiávicas. Ou seja, nós, através da nossa falta de sabedoria, nós desenvolvemos uma sabedoria popular. Nós nos fazemos de guruzão ou de guruzona, nós nos envaidecemos. É que nem o menino que acabou de cursar a primeira série primária e que vai se exibir para aqueles que estão no maternal, achando que é o tal e que já sabe tudo. Então, existem muitas ilusões quando a gente já dominou uma parte do conhecimento e a gente pensa que já dominou tudo. Vocês se lembram daquela afirmativa da ciência do século XIX, do fim do século XIX, que eles diziam que eles já tinham descoberto tudo que era possível ser descoberto. E vocês, o século XX e mesmo o princípio do século XXI está aí para provar que não é bem assim, não é? Tinha muita coisa ainda para ser descoberto, mas com aquele processo de envaidecimento por já ter uma parte do conhecimento, a gente se trava e não vai além. Então, para que seja possível que nós superemos essa segunda limitação básica, nós deveremos, diz a voz do silêncio, deverás despir-te das tuas escuras roupagens de ilusão. Por que escuras? Simbolicamente, o negro é a ausência da luz. Então, as escuras roupagens de ilusão são aqueles comportamentos nossos que nós colocamos para nos beneficiar pessoalmente. E com isso, nós criamos castelos de ilusão. Então, a partir dessa visão básica, que há principalmente há dois estágios a serem superados, o estágio da sala das tristezas e o estágio da sala das ilusões, ela vai encaminhando o pensamento, mostrando que tudo isso tem que ser feito para o bem de todos os seres e nunca apenas para o nosso próprio desenvolvimento. E ela coloca: mesmo a ignorância é preferível à erudição da cabeça, sem a sabedoria da alma para iluminar e guiar. E aí começa um processo de sensibilização real. Não deixes o ferro-sol secar uma única lágrima de dor, antes de a haveres tu mesmo enxugado do olho de quem sofre. Que a tua alma dê ouvido a todo grito de dor, tal como o lótus abre o seu coração para sorver o sol matutino. Ajuda a natureza e coopera com ela, e a natureza ter-te-á por um dos seus criadores, e se te tornará obediente. Estrangula os teus pecados e imudece-os para sempre, antes de levantares o pé para subir a escada. Aí nós podemos pensar assim: poxa, esse negócio está complicando, né? Como é que nós vamos estrangular os nossos pecados, emudecê-los para sempre, antes de levantar o pé? E por que antes de levantar o pé? Porque se nós levantarmos o pé nessa caminhada espiritual com o nosso lodo, ele vai nos atrapalhar. Vocês se lembram que nós começamos mostrando que há perigos nesse caminho de aprendiz de feiticeiro. Então, a única maneira de nós podermos trilhar esse caminho sem perigos é dessa forma, estrangulando os nossos pecados.
emudecendo para sempre, emudecendo-os para sempre. E aí, a gente vai dizer, talvez daqui umas 15 vidas, né? O negócio é mais complicado, né? E aí, nesse ponto, é que eu acho que há uma contribuição muito significativa da Voz do Silêncio. Porque vai nos mostrar que nós vamos criar os requisitos em nós mesmos através de um processo que a gente pode chamar de ralação, através de um processo de depuração, através de nos submetermos ao fracasso, mas de nunca deixarmos de tentar. Há um pensamento que não é da Voz do Silêncio, mas que me é muito inspirador, que diz: ninguém é suficientemente forte para vencer antes que tenha sido fortalecido muitas e muitas vezes, muitas e muitas e muitas vezes pelo fracasso. Nós nos estagnamos se nós não nos submetermos ao fracasso. E é através do fracasso que nós vamos aprender realmente, que nós vamos talhar a nossa pedra bruta, que nós vamos criar reais condições de poder ser de maior utilidade para todos os seres. Boa tarde a todos. Acho que a Isis fez assim uma síntese muito bonita e muito realmente muito forte do que seja esse caminho, essa senda do coração. Essa senda é uma senda ensinada pelo budismo, o budismo esotérico, o budismo mahayana, o budismo do grande veículo. E é uma senda que vai levar o praticante, o caminhante, direto para o despertar de um estado de consciência altamente elevado. É uma senda que vai gerar um Bodhisattva. E o que é um Bodhisattva? Nesse livro, O Voto do Bodhisattva, o Lama Geshe Gyaltsang Gyatso, ele diz que Bodhisattva é o nome dado, é um termo sânscrito e é o nome dado para qualquer pessoa que, motivada por grande compaixão, tenha gerado a bodhicitta. E o que é a bodhicitta? É o desejo espontâneo de atingir a budeidade, de atingir o estado de Buda, o estado do despertar, o estado de iluminação, para o benefício de todos os seres. Todos, dentro do budismo tibetano, todos nós possuímos dentro da nossa mente, dentro do nosso contínuo mental, as sementes de uma grande compaixão e de bodhicitta. Então, todos nós temos a possibilidade de virar um bodhisattva através de um treinamento. Então, o bodhisattva, na verdade, é um estado de consciência adquirido por todo aquele que despertou em si uma mente altruísta, que despertou em si um estado de plena luz, de total, de plenitude. Na verdade, o Bodhisattva, ele possui uma mente altamente compassiva, um coração altamente bondoso, e a sua mente, ela possui tanto amplitude, por quê? Porque ela abarca o universo. Ele consegue, com a sua mente e com sua compaixão, abraçar todo o universo. E ela possui profundidade, porque ele conhece todo o universo. Ele conhece porque ele consegue entrar em comunhão com tudo aquilo que está em contato com ele. Então, é um estado de
muita vastidão, é uma consciência que adquiriu vastidão, é uma consciência que se expandiu até o limite máximo possível a um ser humano. Ela superou todas as suas limitações. Então, então a Bodhicitta, na verdade, ela é tanto a mente altruísta, que existe como uma semente dentro de cada um de nós, como também ela é a aspiração que prepara o solo para que essa semente venha a germinar. Então, ela é a pedra filosofal dos alquimistas, que transforma os nossos gestos, as nossas palavras, as nossas ações, egoístas e centrados e fechados num espaço muito limitado, para um estado de expansão, para um estado completamente voltado para auxiliar a humanidade, no sentido de efetivamente levar a humanidade a se libertar dos seus próprios sofrimentos. Todo o Bodhisattva, na verdade, é aquele ser que despertou essa bodhicitta, despertou essa mente altruísta. Ele atingiu por merecimento um estado de completo repouso, de eterno repouso, e aí ele então renuncia a isso. Para quê? Para poder voltar ao mundo e efetivamente trabalhar e efetivamente auxiliar a humanidade, até que ela tenha se libertado do seu sofrimento. Na Voz do Silêncio, no aforismo 178, diz: sabe que o Bodhisattva, que troca a libertação pela renúncia, para revestir-se das misérias da vida secreta, ou seja, para renunciar a um veículo sutil, a um corpo sutil e viver no eterno, nesse eterno descanso, nessa eterna comunhão com o absoluto. Então, esse ser, ele é chamado 3 vezes honrado. Tamanho é a grandeza de tal ser. Então, se essa semente existe dentro de cada um de nós, qual é a dificuldade? Por que nós não conseguimos atingir esse estado nessa vida? Por que nós não conseguimos, então, não adquirimos esse estado de completo altruísmo, essa mente, não despertamos essa mente compassiva? Mas, na verdade, dentro do budismo tibetano, basicamente, principalmente, existem 2 obstáculos. Primeiro é a autoapreciação, ou seja, nós nos colocamos como sendo o centro do mundo. É uma atitude completamente equivocada de se colocar numa posição em que o mundo gira ao nosso redor, e aí então a mente, o que ela faz nessa posição? Ela se autolimita. Ela gera um grande sofrimento para si mesma, porque ela limita a sua autoexpressão a um espaço muito minúsculo. E a consciência, ela é, ao contrário disso, totalmente desprovida de centro. Ela é limitada, ela é espaçosa, ela é ampla. E ela vive em níveis mais sutis, toda a consciência vive em níveis mais sutis, em completa comunhão com tudo e com todos. O outro obstáculo é a ilusão de um eu, ou seja, a ilusão de que existe um eu completamente separado de tudo e de todos. É a ilusão da existência de um eu material e independente. E ao contrário disso, existe, na verdade, uma interdependência entre todas as coisas, entre tudo que existe no universo. E é, na verdade, necessário trabalharmos e desenvolvermos a nossa motivação o tempo todo. É um caminho gradual, ele acontece passo a passo,
E o budismo, ele enfatiza muito a importância de nós refletirmos muito profundamente em 4 pensamentos fundamentais, em 4 pensamentos básicos. Mas não é uma questão só de compreendê-los, o importante é refletir sobre esses 4 pensamentos e internalizá-los totalmente em nós, de forma que nós possamos ser até mesmo possuídos por eles. Não deixarmos espaço para que haja dúvida sobre qualquer um deles. E esses 4 pensamentos são, primeiro, a preciosidade da nossa existência humana. Segundo, é sobre a impermanência. Terceiro, é sobre a lei do karma. E quarto, sobre a insatisfatoriedade do samsara. Então, na verdade, refletir sobre esses pensamentos já é uma forma de colocarmos a nossa mente no caminho do Dharma, porque basicamente a motivação primitiva e bastante rudimentar de todo ser humano é de buscar a felicidade para nós mesmos. E isso até mesmo os animais fazem por eles. Eles na verdade, estão procurando, a preocupação básica deles é com a sua própria alimentação e de cuidar da sua cria. Mas à medida que nós vamos buscando perceber a situação pela qual nós nos encontramos, que nós começamos a dar mais atenção na condição de vida, na nossa condição atual de vida, nós começamos então a direcionar nossa mente na direção do Dharma. E o Dharma, dentro do budismo, ele representa toda medida preventiva que nós aplicamos com o objetivo de evitar problemas, com o objetivo de nos livrarmos das nossas limitações, que são causadores de todos os nossos sofrimentos. Um artigo de Alex Berzin, ele foi secretário de Dalai Lama, e esse artigo é intitulado O Coração Amante e Compassivo de um Bodhisattva. Ele diz que, esse Alex Berzin diz que a fronteira que indica que nós estamos voltando para uma prática espiritual está relacionada com o nosso interesse e a nossa preocupação com as nossas vidas futuras. E aí então nós podemos começar a refletir sobre a importância da nossa existência. Então é necessário refletirmos muito o quanto que nós realmente somos felizes. Nós não estamos num campo de concentração, nós não temos... são pensamentos necessários a serem desenvolvidos, a serem refletidos por nós, para que possamos começar a compreender o quanto é importante estarmos aqui agora, vivos e podendo praticar o Dharma. Essa reflexão, ela na verdade busca trazer uma certa aversão a qualquer coisa que venha, que possa nos causar, que possa nos prejudicar, que possa nos atingir. Está muito ligado também com o desenvolvimento do próprio desapego. E aí nos leva também essa reflexão ao segundo pensamento, que é a da própria impermanência. Então, é importante não nos apegarmos a tudo que a todas as coisas, porque tudo é impermanente, segundo a visão budista. Isso a gente pode comprovar por nós mesmos. Hoje nós temos um teto, uma casa, amanhã vem uma tempestade e pode derrubar tudo. Se vivemos então em locais de terremotos, em locais que são possíveis, alguns furacões, isso pode acontecer. Então tudo na verdade é impermanente, e essa é a outra reflexão que nos leva a voltarmos, a nos engajarmos numa prática espiritual.
E o outro pensamento é a lei do karma. Alex Berzing diz o seguinte, ele faz a seguinte reflexão: se eu me enfureço ou fico perturbado ou nervoso, isso certamente me traz um monte de problemas. Mas se eu puder realizar todas as minhas possibilidades, então eu serei capaz de manejar todas as situações. Então eu serei capaz de ajudar todos os seres. Então, isso é uma forma específica de pensar na lei do karma, de pensar nessa relação que existe entre causa e efeito. E também na própria dificuldade que nós temos de ajudar as pessoas. Porque nós somente poderemos ajudar qualquer pessoa a partir do momento que nós tenhamos transcendido, tenhamos ultrapassado e quebrado todas as barreiras, todas as nossas limitações. E tenhamos desenvolvido toda a potencialidade existente dentro da nossa mente. Na verdade, tudo que um Buda, tudo que um Bodhisattva pode fazer é influenciar uma pessoa. Mas ele não pode impedir que essa pessoa, ou que qualquer pessoa faça qualquer coisa. Porque se ela tiver desenvolvido tendências, hábitos anteriores para fazer determinadas coisas, ela irá realmente fazer. Se ela já tiver criado a semente para gerar qualquer movimento ou atitude em outras vidas, a tendência dessa pessoa é de colocar essa semente ou de colocar essa atitude em ação, é de praticar isso. Então, um Bodhisattva não tem como impedir que a lei do karma ele aconteça, mas ele tem como influenciar a pessoa para que ela mude e para que ela supere as suas limitações e supere o seu próprio karma. E o último pensamento é a insatisfatoriedade do samsara. Na verdade, o samsara, para o budismo, são todos os nossos problemas recorrentes que são incontroláveis e que nos levarão a um novo ciclo, a uma nova existência. Então, é importante nós renunciarmos, na verdade, termos a determinação firme de nos livrarmos desses problemas recorrentes, dessas tendências e hábitos da nossa mente. E por isso é importante, então, o desenvolvimento da sabedoria. E aí, então, é dessa forma, gerando esses 4 pensamentos e transformando a nossa consciência, nossa mente, por esses pensamentos, é que nós começamos, então, a pensar que, se isso acontece conosco dessa mesma forma, isso tudo também pode acontecer com o outro. Se esse processo existe em nossas vidas, pode acontecer. Então, o gerar esses 4 pensamentos, na verdade, é um processo de sensibilização que a Isis estava falando para nos levar em direção ao outro, para expandir a nossa consciência em direção ao outro, para que o outro possa passe a ser importante e tenha força também em nossas vidas, para que nós possamos sair desse estado limitado e estreito, onde a nossa consciência vive, para um espaço, para uma amplitude, para uma vastidão muito maior. É todo um processo de sensibilização para essa interdependência que existe no universo. Um mestre do budismo tibetano, Shantideva, ele dava um exemplo do pé e da mão. Que se nós tivéssemos um espinho no pé e se a nossa mão dissesse ao pé,
Que má sorte em pé. Mas esse é um problema seu. Comigo está tudo bem. Na verdade, é todo um processo, essa senda do coração é todo um processo para que nós nos conscientizamos que existe o outro, que nós dependemos do outro. Existe essa interdependência, essa unidade, essa comunhão, e ela é importante para que nós possamos encontrarmos e presenciarmos um mundo melhor. Eu vou, para encerrar, colocar, na verdade, uma citação de um mestre, de um Bodhisattva, um dos Bodhisattvas que fundou a Sociedade Teosófica. Ele disse, olha só como é o pensamento de um Bodhisattva. A humanidade em seu conjunto tem um direito supremo sobre nós. É a única base segura para uma moralidade universal. Se isso é um sonho, pelo menos é um sonho nobre para a humanidade. E é a aspiração do verdadeiro adepto, ou seja, de um Bodhisattva. Depois, mas em outra carta, ele coloca: por incontáveis gerações, os adeptos vêm construindo um templo de rochas imperecíveis, uma torre gigantesca de pensamento infinito. E não deixaremos de lado as nossas intenções filantrópicas até aquele dia em que os alicerces de um novo continente de pensamento estejam tão firmemente consolidados que nenhuma opressão ou maldade ignorante, guiada pelos irmãos das sombras, possa prevalecer. Então é dessa forma que pensa e atua um Bodhisattva. Ele vive em função de cada um de nós. Ele, na verdade, adquiriu uma grande alma. Ele é uma grande alma. É um estado de consciência e ele existe em vários níveis. E nós podemos encontrar bodhisattvas andando e atuantes dentro do mundo. É só uma questão da gente parar e prestar atenção neles.